Desde o momento em que invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin ficou obcecado pelo Donbass. Essa obsessão começou antes de 2022, pois o Donbass já era alvo de Vladimir Putin desde sua agressão inicial à Ucrânia em 2014. Naquele ano, a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia, mas fracassou no Donbass. Agora, Vladimir Putin está de volta para terminar o trabalho. A grande questão é, por quê? Essa pergunta será respondida neste vídeo, que revela as verdadeiras razões da fixação de Vladimir Putin por essa região ucraniana. Mas, para entender as razões, é importante antes explicar o que é o Donbass. O Kiev Independent traz um resumo básico em um artigo e explica que Donbass é uma abreviação de Bacia de Carvão de Donetsk. Isso já mostra a relevância industrial da região, ao menos historicamente, e o nome Donbass abrange mais territórios do que muitos imaginam. Quem acompanha a guerra na Ucrânia sabe que Luhansk e Donetsk pertencem ao Donbass. Esses são dois oblastes onde Putin focou mais atenção desde que iniciou a invasão em 2022. A Rússia controla 99% de Luhansk e cerca de 75% de Donetsk, mostrando a importância desses oblastes para a campanha de Putin. Coletivamente, a Al Jazeera afirmou em agosto que a Rússia controla cerca de 88% da região de Donbass. No entanto, o Donbass também abrange o oblast de Dnipropetrovsk e, conforme algumas definições históricas, inclui partes desse oblast e do oblast de Rostov. Na Rússia, Luhansk e Donetsk dominam as manchetes, e há um bom motivo para isso. Segundo o Kiev Independent, essas duas regiões constituem o núcleo do Donbass e foram potências econômicas por décadas. Isso foi tão verdadeiro durante a ocupação soviética da Ucrânia quanto após sua independência. Luhansk e Donetsk são essenciais para as indústrias de aço, carvão, maquinário e agricultura da Ucrânia. Isso revela um dos motivos da obsessão de Putin pelo Donbass. No entanto, o primeiro motivo a abordar é talvez o que está mais diretamente relacionado à guerra que Putin está travando na Ucrânia. O líder da Rússia quer tanto o Donbass porque a região é uma verdadeira fortaleza. A Ucrânia usa essa fortaleza para se defender, tornando o Donbass uma linha crucial para impedir o avanço das forças russas até Kiev. Para a Rússia, conquistar o Donbass é também controlar a fortaleza. A Ucrânia está usando também, o que por sua vez torna muito mais difícil para a Ucrânia lançar contra-ofensivas significativas. Como destaca a Telewizja Polska World, a cidade-chave de Pokrovsk, Kramatorsk e Sloviansk contribuem para a reputação do Donbass como uma região incrivelmente difícil de ser atacada. Essas cidades e outras formam o chamado Cinturão da Fortaleza. A Rússia acredita que a queda desse cinturão marcará o fim da defesa ucraniana. Pelo menos é isso que afirma o The Conversation, que publicou um artigo em agosto apontando também que o Cinturão da Fortaleza se estende por cerca de 50 quilômetros desde a já mencionada cidade de Sloviansk, no norte de Donetsk, até a cidade de Kostiantynivka, ao sul. O The Conversation cita o russo URA, que diz que o Cinturão da Fortaleza de Donetsk é a última linha forte de defesa ucraniana. Além disso, Kiev não possui outras linhas de defesa preparadas até Zaporizhia e a região de Dnipropetrovsk. O exército russo pode avançar até o rio Dnieper. Embora essa afirmação deva ser vista com cautela, já que vem de uma fonte russa. O fato é que manter o cinturão de fortalezas é fundamental para a Ucrânia. É por isso que a Ucrânia investiu tanto tempo transformando esse cinturão em uma armadilha mortal para os soldados russos. As várias fortificações que compõem o cinturão de fortalezas são defendidas por trincheiras, enormes campos minados e barreiras antitanque. Drones ucranianos patrulham constantemente e estão prontos para atacar sempre que detectam qualquer movimentação de tropas russas ou unidades mecanizadas. A Ucrânia fortalece essas fortificações desde a incursão russa no Donbass em 2014, e elas têm sido muito eficazes. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, as forças armadas russas já sofreram mais de 113 milhões de baixas desde o início da guerra na Ucrânia. Grande parte desse número ocorreu durante os ataques russos às fortificações ucranianas no Donbass. Controlar o Donbass eliminaria essas fortificações,
permitindo que a Rússia perca menos tropas em futuros ataques. Isso também abriria caminho para o centro da Ucrânia, onde o avanço russo poderia ser mais rápido sem o cinturão fortificado. Como Kirill Martynov, que é o editor-chefe da Novaya Gazeta, disse à Current Time, a Ucrânia também investiu pesado na defesa do Donbass, especialmente em Donetsk. Exigir que a Ucrânia entregue o restante de Donetsk é irreal diante das futuras capacidades de defesa do país. Martynov afirma que Putin tenta conquistar Donetsk há 11 anos e entregar as áreas controladas pela Ucrânia facilitaria o acesso a Kharkiv e Dnipro. Putin tem um motivo prático para querer o Donbass. Ele considera a região essencial para o avanço russo mais profundo na Ucrânia. Com o cinturão de fortalezas de Donetsk sob controle russo, Putin acredita que o avanço seria mais rápido e com menos baixas que no Donbass. Considere também ter um cinturão de fortalezas próprio. E Putin tem um interesse estratégico muito claro nessa região da Ucrânia. Mas a estratégia não é o único motivo da obsessão de Putin pelo Donbass. Pode-se até argumentar que isso nem é um motivo para a obsessão. É lógico que a Rússia tente derrubar uma das fortificações mais fortes da Ucrânia. Não, há outros motivos pelos quais Putin está tão obstinado com o Donbass. E o próximo motivo remete a algo que foi mencionado anteriormente no vídeo. O Donbass é uma potência econômica. A região foi o centro econômico da Ucrânia por boa parte da história moderna, destacando-se pelas gigantescas indústrias de carvão e metalurgia. Em 2013, ano anterior, a primeira tentativa de anexação da região por Putin. Essas indústrias contribuíram para que o Donbass tivesse um produto interno bruto regional, ou 27 bilhões de dólares. Antes de 2014, o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial afirma que o Donbass representava cerca de 15,7% do produto interno bruto da Ucrânia. Era também o lar de 14,7% da população ucraniana, antes da primeira anexação russa. Esses não são números pequenos. As ações russas no Donbass já impactavam a economia ucraniana antes da invasão de 2022, segundo o Kiev Independent. Segundo o Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial, o conflito custou à Ucrânia até 146 bilhões de dólares anuais entre 2014 e 2020, com 102 bilhões de dólares. O fator econômico vai além disso. Não é só o custo para a Ucrânia que deixa Putin tão obcecado. O líder da Rússia mira o Donbass devido ao grande potencial da região. Minerais de terras raras valorizam-se ano a ano e a Ucrânia tem toneladas deles. Segundo a British Broadcasting Corporation, a Ucrânia possui cerca de 5% das matérias-primas críticas do mundo, incluindo 90 milhões de toneladas de reservas comprovadas de grafite, cerca de 1/3 das reservas de lítio da Europa e 7% do titânio do continente. Esses são só alguns exemplos, pois a Ucrânia também tem grandes depósitos de chumbo, cobre, urânio, berílio, cobalto, prata, níquel, manganês e outros metais raros. Adivinha onde está localizada uma grande parte desses minerais valiosos? A resposta é Donbass, assim como para a Rússia, devido à sua ocupação da maior parte da região. Analistas calculam que o Donbass tem cerca de 40% dos minerais críticos da Ucrânia, parte de um tesouro ainda maior do país. Estimativa entre 15 e 18 trilhões de dólares. Há uma ressalva: nem todas as reservas da região serão acessíveis, independentemente de quem controle o Donbass. Mesmo assim, é um número enorme e mostra que o Donbass é um tesouro que Putin quer explorar desesperadamente. Os Estados Unidos da América reconhecem o valor dos minerais da Ucrânia. Os Estados Unidos firmaram um acordo com a Ucrânia para criar um fundo de reconstrução, usando reservas minerais do país para a recuperação pós-guerra. Os Estados Unidos certamente lucrarão com esse fundo, fornecendo desenvolvedores e especialistas para supervisionar a reconstrução. Putin não esconde seu interesse em explorar o Donbass e seus recursos, buscando controlar toda a região, pois isso faria com que tudo sob o solo do Donbass fosse da Rússia. A ocupação russa de grande parte do Donbass faz com que controle cerca de 40% das reservas minerais da Ucrânia, segundo a Al Jazeera.
Putin gostaria de reinvestir esse dinheiro na economia russa após uma guerra que já custou cerca de 211 bilhões de dólares ao país, segundo a Social Europe. Isso parece ser uma estimativa conservadora, especialmente porque a Ucrânia acredita que $1 bilhão, seja qual for o valor real, a relutância da Rússia em divulgar dados exatos dificulta sua determinação. Controlar o Donbass ajudaria Putin a compensar o dano econômico causado ao seu país. Isso nos leva ao terceiro motivo da obsessão de Putin pelo Donbass. Ele acha que toda a região já pertence à Rússia. Putin usa há anos a história antiga para justificar a invasão russa da Ucrânia, inclusive no Donbass. A Telewizja Polska World destaca que a reivindicação russa pela região remonta ao século XVIII, quando Catarina, a Grande, ampliou a conquista da Rússia nos Balcãs. Essa expansão, chamada Nova Rússia, originou o mundo russo e envolveu totalmente a Ucrânia. Putin mencionou o conceito de mundo russo após anexar a Crimeia. Como ele tentou anexar o Donbass nesse período de agressão, é provável que queira aplicar o conceito à região conflituosa da Ucrânia. Putin geralmente ignora a história antes do domínio russo na Ucrânia e fatos como o colapso da União Soviética, que permitiu a independência ucraniana. Esse evento não se encaixa na visão distorcida de história global que Putin tem, pois seria inconveniente para seus objetivos. O presidente da Rússia usou vários mitos para justificar a inclusão do Donbass na Federação Russa. Segundo o Kiev Independent, um dos mitos mais persistentes é que o Donbass pertence naturalmente à Rússia. Como uma grande porcentagem da população da região fala russo, a parte do argumento que diz respeito ao idioma russo parece ser relativamente sólida. O idioma ainda é muito comum na Ucrânia. Foi em 2004 que o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev realizou uma pesquisa de opinião pública que descobriu que até 46% dos ucranianos usam o russo em casa. Donetsk e Luhansk tinham altas proporções de falantes de russo, 93% e 89% das populações, respectivamente. O problema com esses números, que Putin repete com prazer, é que eles não contam a história completa. Sim, muitos em Donbass falam russo, mas isso não quer dizer que se considerem russos. A pesquisa citada antes revelou que só 39% dos moradores de Donetsk, em 2004, se identificavam como russos. Luhansk teve 55% da população se declarando russa, uma maioria apertada. Mesmo assim, os dados indicam que o Donbass não é tão russo quanto Putin quer aparentar. Esses dados são de mais de 20 anos atrás, agora em maio deste ano. E o Centro de Estudos Ucraniano Razumkov realizou uma pesquisa interessante. Ele entrevistou membros da população de língua russa da Ucrânia sobre suas opiniões em relação à Rússia, descobrindo que 82% viam a Federação Russa de forma negativa. As alegações de Putin de estar em uma cruzada para salvar a população de língua russa da Ucrânia. Aparentemente, a maioria dessa população, incluindo muitos do Donbass, não quer ser salva. A Rússia também não se ajudou em nada. Se está tentando conquistar os corações e mentes do povo do Donbass, não é? Quase 3 anos de ataques constantes à região devastaram suas cidades e destruíram sua infraestrutura. O abastecimento de água foi especialmente afetado. Muitos no Donbass agora só têm a opção de beber água engarrafada, porque o abastecimento em casa não é utilizável. Uma mulher de Luhansk disse ao Kiev Independent: "Como a água da torneira é amarela, cheira mal e é ruim, compramos água potável, mas não é barato." Em Donetsk, a crise da água é tão séria que domina os pensamentos de muitos, diz um membro dos partisãs Slav Mavka da região. Em Donetsk, no distrito de Kirovsk, estamos quase completamente sem água. Antes, ainda caía um fio de água por meia hora, mas agora a torneira às vezes fica seca o dia inteiro, relata essa pessoa ao Kiev Independent. Mesmo assim, Putin continua com suas mentiras. Antes de invadir a Ucrânia, Putin disse que os moradores do Donbass sofreram um genocídio ucraniano, que matou 4 milhões de pessoas. O mundo civilizado prefere ignorar isso. Como se não houvesse esse genocídio que afeta quase 4 milhões de pessoas. Putin disse em fevereiro de 2022 que não há evidências desse suposto genocídio.
Mas isso não impede Putin de usar essas alegações falsas para justificar a tentativa russa de tomar Donbás. Putin está tentando criar uma narrativa em que ele é o cavaleiro corajoso chegando em um cavalo branco para salvar o Donbás. O mais assustador é que Putin provavelmente acreditava em suas próprias histórias exageradas, o que explica sua obsessão pelo Donbás. Perder agora seria fracassar em unir a Rússia novamente, algo que Putin não pode permitir. O presidente russo ignora ou finge não ver que suas mentiras sobre genocídios e o Donbás querer ser russo ocultam os reais danos causados por ele à região. Mesmo assim, Putin continua insistindo, sacrificando milhares de soldados de seu país no altar das suas ambições pelo Donbás. A questão agora é: Putin conseguirá conquistar a região que tanto desejou? Comenta-se que a Ucrânia pode ter que ceder o Donbás em um acordo de paz com a Rússia. Em 19 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia dividisse o Donbás de forma que a Rússia controlasse a maior parte da região. Falando a repórteres a bordo do Air Force One, Trump disse: "Deixe que seja dividido da forma como está dividido agora. Acho que 78% do território já está tomado pela Rússia. Você deixa como está agora. Eles podem negociar algo mais adiante." Dado quanto do Donbás a Rússia já ocupa, isso significaria que a Ucrânia aceitaria a ocupação de mais de 80% da região. Segundo The Guardian, Trump aparentemente pressionou por esse resultado durante uma reunião na Casa Branca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No entanto, também é possível que esse comentário tenha sido feito para sugerir que a linha de batalha deveria ser temporariamente congelada, em vez de utilizada, para definir as novas fronteiras da Ucrânia e Rússia em um acordo de paz. Questionado se pediu à Ucrânia que cedesse Donbás à Rússia, Trump respondeu: "Não, nunca discutimos isso. Acreditamos que eles deveriam apenas parar onde estão na linha de batalha." É difícil saber o que o presidente dos Estados Unidos da América pensa que a Ucrânia deve fazer com o Donbás. E agora que a tão aguardada reunião de Trump com Putin na Hungria foi cancelada, os Estados Unidos da América podem até acreditar que congelar as linhas de batalha já não é mais uma opção. Em 21 de outubro, Trump disse que os Estados Unidos da América cancelaram a cúpula com Putin por não quererem participar de uma reunião inútil. Como disse um diplomata europeu a Reuters, "Acho que os russos queriam demais." E ficou evidente para os americanos que não haverá acordo para Trump em Budapeste. A Ucrânia não pretende ceder o Donbás facilmente. Zelensky deixou claro isso quando a proposta de entregar a região à Rússia surgiu em agosto. "Não abandonaremos o Donbás, não podemos." Zelensky afirmou que Donbás é uma base para uma nova ofensiva russa. "Se hoje deixarmos o Donbás, nossas fortificações, nossos relevos, as alturas que controlamos, estaremos claramente abrindo uma cabeça de ponte para a preparação de uma ofensiva pelos russos. Em alguns anos, Putin terá um caminho aberto tanto para as regiões de Zaporizhia e de Dnipro, e não só isso, também para Kharkiv." Essas são as regiões citadas ao discutir os motivos estratégicos de Putin para sua obsessão com o Donbás. A proteção dessas regiões é tão importante para a Ucrânia quanto impedir que a Rússia tome o Donbás. Some-se a isso o fato de que a Constituição da Ucrânia afirma que seu presidente não tem autoridade para ceder território de qualquer forma. A Ucrânia não cogita entregar o Donbás à Rússia, então Putin seguirá lutando pela região. A obsessão o impulsiona. Agora, Putin falhou em conquistar o Donbás no prazo. Ele achava que ainda poderia ser visto como um dos maiores fracassos da Rússia na guerra da Ucrânia. Há outros. Explicamos todos os fracassos russos em 19 minutos em um vídeo. Então, confira para descobrir o quão mal Putin conduziu sua invasão à Ucrânia. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais análises sobre a guerra na Ucrânia e os motivos por trás dela.